Vê que o InfoSlack tá com o Tamagotchi na mão ali, tá alimentando o Tamagotchi. Ei, já começou a gravar. E aí, pessoas da internet. Beleza, pessoal? Esse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre o papel de banco de dados na atualidade, né, nos softwares modernos, na infraestrutura moderna, etc. E eu trouxe 2 caras aqui para conversar com a gente aí. Se apresenta aí para a galera aí, vamos lá. InfoSlack, se apresenta de novo. Então, Daniel Romero aqui, InfoSlack na internet, e eu não sou uma IA, eu acho, mas aí... Adorei. Olá, pessoas da internet, eu sou o Sebastian, eu tenho um cargo bonito na Timescale, que eu sou Software Engineer. Tem um nome bonito, Super Senior Hacker Engineer, mentira. Eu trabalho no time de Cloud lá e eu gosto de banco de dados no Kubernetes. Mas eu não sou uma IA, mas eu queria que tivesse um jeito de eu ser, assim eu podia estar vivendo enquanto tem uma IA trabalhando para mim. Então vamos lá. Então eu vou começar logo, aproveitar esse gancho aí que o Sebastian puxou. Então, tipo, qual o papel de banco de dados na atualidade? Quais papéis, quais pessoas trabalham com isso? Qual a importância disso nos dias de hoje? Bom, eu acho que, por definição, banco de dados é o que a gente precisa para qualquer tipo de aplicação, qualquer cenário. Vou te dar um exemplo muito besta. Que a gente vê banco de dados como esses sistemas super complexos, gerenciados em múltiplas máquinas, espalhados na internet com cluster e replicação, mas para pensar, banco de dados é essencialmente um lugar onde armazena informações, né? Então, na agenda do teu telefone, quando você pega e abre o telefone para botar o nome do contato do Sebastião, do Daniel lá para mandar uma mensagem, você basicamente está usando um SQLite, tem um SQLite embaixo dos panos lá que faz uma query e retorna os dados. Então, banco de dados é o lugar default onde a gente põe as coisas, né? É a nossa gavetinha especial no roupeiro. E eu acho que conforme as aplicações vão ficando mais modernas e as pessoas têm mais acesso a qualquer tipo de informação, a gente vai precisando especializar esses bancos de dados para começar a suportar a escala que a gente tem hoje, né? No sentido de que a gente tem muitas aplicações de uso genérico que usam dados da experiência do usuário, por exemplo, para saber se aquilo está sendo eficiente. Então, a gente tem um puta volume de dados para armazenar as coisas e a gente vai eventualmente precisar ler esses dados, processar essas informações para tomar decisão e fazer o software gerar mais dados, que vai gastar mais espaço em disco para armazenar e tomar mais decisões no futuro. Então, dá para fazer piada com Big Data, né, Daniel? Dá até fazer piada com Big Data, né? Que o Big Data é um negócio que se retroalimenta. Todo mundo sério, a gente apertou o play, tá? Todo mundo falando merda. InfoSlack, qual é a tua opinião sobre banco de dados na atualidade? Então, banco de dados, na atualidade, é um sistema que causa ou infartos ou derrames. Por quê? Quando você resolve fazer um update firmware, né, nas tabelas, e o banco sai do ar e a aplicação fica disponível, é isso que causa, ou infarto ou derrame. Mas, enfim, para mim é o coração, né, das aplicações, dos sistemas, porque está armazenando o que há de mais importante na atualidade, que são os dados. Simplificando, eu penso assim. Entendi. E na opinião de vocês, assim, quais são os diferentes tipos de bancos de dados que são essenciais para uma aplicação moderna hoje em dia? Por exemplo, vou trabalhar com cache, ou vou trabalhar com fila, etc. Qual a relação de banco de dados com esse tipo de serviços? Aí a gente já pode cair no nicho de especificar esses sistemas de banco de dados, né? Por exemplo, eu trabalho com Postgres e de maneira, assim, abstrata, dá para dizer que ele é um banco de analista e eu podia resolver todos esses problemas dentro dele. Podia criar um sistema de filas, podia armazenar mensagem, podia dar dados das aplicações, podia tudo isso. Mas conforme a gente vai vendo os problemas que a gente tem hoje em dia, caching, a gente tem serviço de DNS, por exemplo, é um tipo de banco de dados que a gente necessita. A gente vai ter algumas necessidades de mercado, por exemplo, latência mínima, tempo de resposta, e esses sistemas generalistas começam a ser um problema. Então não quer dizer que tu não pode... Esquece que eu uso o Postgres, pensa que o MySQL é legal para ti, tu vai fazer a mesma coisa no MySQL. Vai chegar uma hora que ele não foi feito para aquilo e ele vai começar a ter dificuldade de entregar aquilo que tu tá precisando. E aí entra esses bancos de dados especialistas. Por exemplo, a gente pode pegar hoje esses bancos de dados que o pessoal chama de NoSQL, né? Porque o Postgres e esses bancos de dados relacionais, eles têm essa linguagem padrão chamada SQL que eles se comunicam. Então, a galera montou um outro modelo de banco de dados, que o pessoal comumente chama de NoSQL, e esses bancos de dados, eles armazenam os dados de forma diferente,
alguns deles são orientados a documentos, tá? Então, em vez de mandar, por exemplo, tabelas e colunas, a gente vai mandar lá um JSON com toda a informação que eu tenho, eu posso fazer queries em cima desses dados, e isso muda toda a maneira de trabalhar com eles, no sentido de como que eu gravo os dados, como que eu faço consultas, como que eu posso, através dessas consultas, conseguir buscar um grande volume de informações em várias máquinas diferentes. Então, muda toda a nossa maneira de trabalhar, assim. Não sei se eu não fantasiei muito, mas é mais ou menos por aí que a coisa vai, sabe? A gente começa a especializar de acordo com o tipo de problema e aquela solução vai ter uma maneira muito específica de trabalhar. Nada complementar. Nada complementar, né? O especialista que está aqui hoje com a gente é o Sebastian Weber, trabalha. E você gosta de trabalhar com banco de dados para Kubernetes, né? Assim, quais desafios e qual é o tipo de problema que a gente encontra se a gente tentar esse tipo de abordagem, tentar trabalhar com isso? Acho que para entender o que eu gosto do Kubernetes, porque eu acho que ele resolve muitos problemas de banco de dados, a gente tem que lembrar dos problemas que a gente tem com o banco de dados. Então, vamos dar um passo antes e lembrar como que o banco de dados vai funcionar. Agora eu vou falar especificamente da arquitetura do Postgres, mas a gente pode falar de outros bancos de dados que não vai ser muito diferente disso. A gente tem um problema necessário de compute, então eu tenho a necessidade de ter um recurso rodando, vai ter uma máquina, um pod, um container, qualquer coisa assim, que vai ter CPU, memória, rede para funcionar. Então esse é um problema que o Kubernetes resolve. Não é para isso que ele existe, mas ele resolve esse problema. E esse é um problema mais elementar, né? Podia subir uma máquina virtual e ter o mesmo efeito. Mas a partir daí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Por exemplo, o que fazer quando aquele serviço fica indisponível? Então, eu gosto do Kubernetes, por exemplo, que ele resolve um problema existencial para mim, que é, se por algum motivo o serviço do banco de dados cai, ele é obrigado a subir de novo, porque ele foi configurado para que aquele serviço esteja sempre rodando. Claro que, dependendo da circunstância, ele caiu por um problema físico, alguma coisa que forçou ele cair, sei lá, acabou o espaço em disco, alguma coisa assim, mas o ponto todo é que uma das funções dele é garantir que aquele serviço esteja sempre rodando, né? Dali, a gente pode começar a resolver outros problemas, que é, por exemplo, rodar tarefas agendadas de maneira distribuída não é uma coisa trivial. Claro que eu posso rodar um cron que dá uma CCH na máquina e faz esse comando para mim, claro que eu posso usar alguma outra ferramenta para isso, mas, por exemplo, uma das coisas que o Kubernetes resolve para mim ele tem um sistema que agenda tarefas, e ele é distribuído, ele não precisa rodar num nó só, ele pode rodar em várias máquinas. Então, quando a gente começa a falar em Kubernetes e banco de dados no Kubernetes, a gente começa a falar, a maioria desses problemas de infraestrutura, onde eu tenho que trabalhar muito duro e fazer muito esforço para resolver esses problemas de infraestrutura, eu basicamente passo adiante e delego para o Kubernetes resolver para mim. Como, por exemplo, eu gostaria sempre que quando subir um pod tem um disco atachado. Se eu estou rodando isso no cloud, isso quer dizer que lá na Amazon ele vai criar um EBS, vai montar no host que está rodando aquele pod, vai dizer quando esse container subir, ele vai enxergar esse volume, e se por qualquer motivo aquele nó que está rodando o meu banco de dados cair, ele vai reagendar esse pod em outro nó, e aí por reagendar em outro nó vai mapear de novo aquele disco ali dentro, porque eles são vinculados de um para o outro. Então, esses pequenos problemas que parecem coisas simples, eles são uma coisa muito trivial no Kubernetes e, no meu ponto de vista, é uma coisa muito útil para gerenciar. E eu vejo isso hoje no dia a dia, que, por exemplo, eu trabalhava com um operador para Kubernetes, onde a nossa missão era simplificar o uso do Postgres no Kubernetes. E agora eu trabalho numa empresa que tem um serviço de cloud, que é a Timescale, e a gente usa Postgres no Kubernetes, e a gente vê que a demanda que a gente tem seria muito difícil de fazer isso com o time que a gente tem, se não tivesse uma ferramenta por trás para automatizar esse trabalho, para simplificar isso. Mas ao mesmo tempo que essa ferramenta faz esses comandos super mágicos, essas soluções muito mirabolantes, a nossa maneira de trabalhar, que era orientada a dar um SSH na máquina, esse AVM está rodando, configura tal coisa, agora já é diferente. Agora tem que entender como o Kubernetes trabalha, lidar com os eventos deles, entender como funciona o ciclo de reconciliação do Kubernetes, para ver se daqui a pouco eu mudei uma configuração que vai fazer o Kubernetes deletar o banco de dados e criar ele de novo. Então são coisas que mudam a nossa maneira de trabalhar. Se eu fosse o coach, eu ia dizer que tem que mudar o mindset. Mas é nessa pegada, assim, de as coisas mudam, mas de uma forma positiva, sabe? Porque no fim do dia, a gente sabe como lidar com a máquina, né? Parte do trabalho do DBA, de administrar um servidor de banco de dados, é conhecer como que funciona, por exemplo, rotina de backup restore, como que eu posso fazer alguma coisa de tuning, como que eu posso otimizar o sistema operacional para que o banco de dados comece a aproveitar mais recursos dele, acompanhar o uso das consultas do banco e aí, a partir dali decidir, olha, preciso melhorar um tuning, preciso escrever uma consulta, preciso otimizar alguma estrutura interna do banco de dados, e eu estou falando de índices, de outras coisas, para poder pegar e fazer que aquele servidor onde o banco está rodando consiga aproveitar mais esses recursos. Então, ter isso no Kubernetes não faz ser mais fácil, algumas coisas são muito mais difíceis.
principalmente se a gente ficar preso nesse loop de conciliação, onde pela maneira que os containers foram criados, eles são feitos para serem apagados. Né? Como é que eu reinicio um serviço no Kubernetes? Apago o pod. Aí eu vai lá, o Kubernetes, devia ter um pod aqui, criei outro pod. E aí, obviamente, vai ser outro container que vai apontar para o mesmo dado. Mas se a gente fala de banco de dados, isso é terrível. Porque eu basicamente falo para o usuário, só um pouquinho que eu vou derrubar teu banco de dados, que eu tenho que reiniciar o pod. E aí começa o nosso esforço de entender quando que eu vou fazer esses restarts. Posso segurar os restarts, posso fazer de outra forma para não ter que depender do restart. Algumas coisas que a gente tem que lidar, que eu já tinha que lidar quando eu trabalhava com operador, que é basicamente fazer, achar estratégias de mudar o container, conteúdo do container, sem ter que trocar a imagem, porque a imagem é diretamente ligada com o pod, né? Então, se eu quero trocar a imagem, o Kubernetes entende que eu tenho que matar o pod e subir outro. E até acho que, falando de arquitetura de software, de como foi criado os executores de containers, não seria um negócio trivial, enquanto ele está rodando, trocar tudo que tem embaixo e funcionar, né? Então, esses são desafios que a gente tem no dia a dia, porque a gente tem que dizer que o banco de dados não pode cair, e quando ele cai, a gente tem que ter garantias que ele tem que voltar. E eu acho que tem um match muito forte do Kubernetes e dos recursos que ele pode trazer para a gente, para ajudar o nosso trabalho de manter essa premissa ser verdadeira. Eu vou fazer uma pergunta para o Inferlec. Hoje em dia, com a evolução da forma que a gente trata os dados e os desafios relacionados a isso, assim, como é que fica o papel de duas palavrinhas aí, na verdade, dois termos, né? Do Big Data e inteligência artificial, assim, na atualidade, né? Relacionado a essa questão de dados. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Então, a Big Data, quer comentar, Sebastião, sobre o termo? Fala aí, vai lá. Então, esse termo era bem usado lá no passado, durante a crise do vai que a gente precisa, quando as empresas começaram a acumular dados de tudo, praticamente, logs históricos, cookies de navegação, sessões, tudo. Começaram a armazenar informações sobre tudo, sobre o comportamento do usuário, sobre vendas, etc. e tal. E não tinha um uso determinado. Até que vem o boom ali de data science. Beleza, agora a gente vai começar a usar os dados. Só que não foi bem assim, não saiu bem como planejado. Porque eles começaram a encontrar um empecilho, né, na hora de usar esses dados, que, tá tudo misturado aqui, ó. Eu tô passando mais tempo limpando, tratando, organizando esses dados, do que fazendo ciências de dados propriamente dito, né, do que extraindo informações. Então, gastava-se 90% do tempo organizando e 10% do tempo extraindo novas ideias dos dados. E aí, chegando agora na atualidade, a gente se encontra no seguinte momento: times de engenharia de dados em constante crescimento. Por quê? Porque está chegando o momento em que você precisa utilizar para valer desses dados, para extrair valor, para dar o próximo passo, que a gente já está vendo por aí, ChatGPT, AI para todo lado, um monte de aplicação usando, e você quer participar, você precisa tá com a casa organizada, né, para dar o próximo passo. Só que vai levar ainda tempo, porque o time de engenharia de dados está fazendo justamente o trabalho que deveria ter sido feito lá no passado, de organizar a casa, de organizar esses dados, de montar um pipeline, de deixar a informação de maneira relevante, né? Não é só acumular dados e aí, eu tenho uma mina de ouro. Não tem, não. O que o pipeline de dados vai prover lá na outra ponta, esse é o verdadeiro sentido da coisa. Esse vai ser o ouro. Completa aí, Sebastião. Eu acho que até dá para dizer que não é que você vai ter uma mina de ouro, você tem um buraco na terra que pode ter coisas, né? Não quer dizer que não tenha, mas é que eu acho que a maneira como as coisas funcionam, nem todo mundo é familiarizado de como isso é um problema computacional. Porque para pensar, se eu tenho um banco de dados relacional, eu vou ter tabelas, colunas, né? Essas tabelas são relações e essas tabelas que relacionam. Então eu vou conseguir de alguma maneira entender. Um exemplo, eu vou ter a nota fiscal e eu vou ter uma outra tabela que vai ter os itens da nota fiscal. E aí quando eu vou no item, eu consigo chegar na nota que gerou aquele item. E eu vou ter a mesma coisa a pessoa, daí eu vou ter vários endereços que ela pode ter ou que teve ao longo da vida. Então essas relações num banco de dados relacional são até fáceis de entender, assumindo que tem uma certa lógica quando a gente olha esses modelos. Mas esse mar de dados que eu posso ter para pesquisar e trazer uma informação útil, pode ser, por exemplo, alguém que escaneou a tua conta de luz. Pode ser o log da tua geladeira nos últimos 10 anos.
E aí a gente precisa pegar esses dados que não estão padronizados, que não tem nenhuma coisa relevante, entender como eles funcionam, meio que catalogar esses dados, e uma vez que eu tenho esses dados, entre aspas, normalizados, aí eu posso pesquisar por ele. É como se... Eu não sei se eu acredito que vocês comem carne, mas aqui a gente tem uma expressão no sul, que é quando o pessoal corta o gado, assim, para carneia e tal, começa a separar as peças para fazer um churrasco, por exemplo. Existem que eles fazem um toalete, que eles fazem, tiram a gordura, tiram as coisas que não vai dar para comer, a parte que vai ser descartada. Então é mais ou menos a mesma lógica com os dados. A gente tem que preparar eles para que alguém de negócio olhe e diga, vocês têm dados por exemplo, da conta de luz, e vocês têm dados do uso das funcionalidades da geladeira, e vocês também têm dados da compra dos produtos naquele ano. Tá, então eu vou pegar essas informações e vou criar, sei lá, um super banco de dados que vai pegar essas informações e a gente vai entender como a gente pode melhorar nossas geladeiras, ou como a gente pode trabalhar em conjunto com a companhia de luz para fazer as geladeiras mais econômicas. Não sei, mas o ponto todo é que, é como tu comentou, né, a gente não chegou lá. Eu não sei se vocês viram, tem uma série muito legal chamada Halo, que é baseado no jogo, e nessa série tem uma inteligência artificial lá, que é a Cortana, que a pessoa começa a falar merda lá, e ele fala, não, o que você quer é isso aqui? E ela começa a digitar e se acha tudo. Eu acho que no fim a galera acha que Big Data e inteligência artificial é a Cortana, sabe? No sentido de que, assim, magicamente o computador vai entender aquela maçaroca de informação e vai dizer, entendi, você quer saber a relação da geladeira com o consumo de luz e o preço das coisas. Não, só um pouquinho, peraí, fiz aqui a conta para ti na velocidade da luz, tá tudo organizado. Não vai rolar. Hoje, pelo menos, não vai rolar. Agora. Quem sabe amanhã vai, né? Talvez no futuro, ou talvez não. Então, tem muitos passos até chegar nesse ponto. Mas, se focar ainda na atualidade, a gente está nesse momento de organização ainda, né? Então, hoje, a quantidade de contratações, né? Você olha assim, a quantidade de vagas abertas para engenharia de dados, ela está em constante crescimento, porque a preocupação agora é organizar a casa, montar um pipeline para poder ter esses dados prontos na outra extremidade, para então começar o trabalho ali de análise, de investigação dos dados, ou de utilização, né, para fazer modelos ali de machine learning para fazer previsões, classificação e por aí vai, até chegar na tão famigerada inteligência artificial. Mas o caminho é longo. Mas e o que seria esse modelo ideal de inteligência artificial? Não vai ser bem um ideal. O que eu consigo enxergar hoje, daqui para o futuro, para os próximos anos aí, a gente vai ver acontecer com frequência, é o surgimento de pequenas IAs, né, pequenos programas inteligentes, para resolver tarefas específicas. Então, uma IA, hoje o ChatGPT é uma IA puramente textual. Ela não é boa em compreender lógica, não é boa em compreender a matemática da coisa. Ela não é boa em fazer conta. Ela é texto, código, programação. Ela falar contigo, né? Exato. Ela não está entendendo a lógica da programação quando ela está cuspindo ali um código em Python ou em JavaScript. Quando ela está exibindo aquilo ali, é puramente textual. Ela aprendeu a ingerir aqueles tokens, né, ou caracteres, a organizar naquela sequência, a prever a próxima palavra, e quando ela emite um código, ela está replicando o que ela aprendeu. Da mesma forma com texto. Não, tudo bem. Então, assim, ela resolve um problema. Isso, assim, esse tipo de IA, ela está resolvendo um único problema. Um problema de texto, de escrever texto, de estimular a criatividade produzindo alguma coisa textual. Então, assim, uma IA que faz texto. Se você olha o Whisper, é outra inteligência artificial, ela faz a conversão de texto para áudio. Ou melhor, perdão, de áudio para texto. Ela faz transcrição e translate. Então, assim, eu jogo um arquivo de áudio e ela vai transcrever. Então, opa, beleza, é parecido com o textual, só que ele já está pegando de uma outra fonte. Então, está resolvendo um outro problema ali isolado, específico. Aí tem um outro modelo também, que vai virar um produto em breve, que é o inverso, de texto para áudio. Já tem vários, mas vai sair um bem mais parrudo em breve. Que você escreve um texto e ele vai produzir um áudio dando a entoação, né, correta, o tom de voz correto, para exclamação, para interrogação, para vários sotaques, para vários idiomas. Então, assim, vai ficar uma coisa mais fluida, tentando imitar a voz humana. Então, aí resolve um outro problema. Aí nós temos outros casos de texto para imagem, de texto para vídeo. Então, de áudio para texto, de áudio para, o que mais? Para imagem, já tem também. Então, você começa a ver
pequenas soluções para resolver problemas específicos. E quando você traz isso, mas aí são problemas genéricos. Mas o que eu prevejo é que o que vai começar a acontecer, a gente vai ver, sei lá, uma aplicação no estilo GPT-3 para um Kubernetes da vida. Então, tomando de conta ali dos pods, vai começar a olhar os logs e tomar iniciativas não puramente programadas, mas com base em contexto. Porque uma inteligência artificial textual, ela entende contexto. Ela é capaz de processar ali o contexto para poder prever os próximos tokens, né? As próximas palavras. Aí, provavelmente a gente vai começar a ver isso. Tudo bem, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, voltando um pouquinho, né? Vocês acham que dá para confiar nos conselhos, entre aspas, dessas IAs, assim, baseado nesses contextos? Porque, por exemplo, eu vou dizer lá para a IA, eu quero cria aí um script Terraform para eu fazer o deploy de um RDS, por exemplo. Ou então o deploy de algum serviço. Falta contexto. Então, assim, se você chega e fala isso, ela vai cuspir algo muito genérico, que ela vai te mostrar. Mas, quando você chega, olha, eu estou na AWS, usando o RDS, o tamanho da instância é tal, a versão do Postgres é tal, você começa a dar detalhes, você está montando o contexto. A aplicação que eu vou subir, por exemplo, é uma aplicação feita em Ruby on Rails, tem um limite ali de pool, bacana. Tipo assim, se eu não estou informando que eu vou usar nada ali de cache para as conexões, o ideal seria essa configuração aqui. Aí, bacana. O que mais? Eu tenho a VPC XYZ, tá lá a nomenclatura da VPC, a faixa de IP é tal. Você começa a entregar contextos nesse prompt e o resultado vai ser outro completamente diferente do que se você entregar uma pergunta totalmente genérica, sem contexto. Essa IA não funciona. Ela não me entregou valor. Não. Agora, quando eu elaboro algo bem mais contextualizado, o resultado é diferente. E se você pensar em Kubernetes, ele funcionando, e digamos que tem uma IA lá funcionando por baixo dos panos também, monitorando. Ele está dentro de um contexto o tempo inteiro. Que contexto? Nos logs, ali tem um mar de informação. Então, beleza, tipo assim, o status, né, 200. Ali tem um trecho de informação gigante. Esse é o padrão de funcionamento. Qualquer coisa diferente disso, eu vou tomar uma ação. Ou eu vou esperar, ou eu vou fazer alguma outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente vai ver muita coisa surgindo, mas, assim, ferramentas específicas para casos específicos. Então, pequenas inteligências artificiais para resolver problemas pontuais. Não espere, não adianta torcer achando que vai surgir um AGI daqui para amanhã. Não vai. Sabe que eu acho que isso vai ser uma coisa muito boa para profissionais. Porque, por exemplo, o InfoSlack já deu a letra ali. Se tu pegar e disser, eu quero que faça assim, 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 e aí vem um exemplo aí, tu fala, não, mas eu quero que tu mude para tal VPC, ou tu adicione tal configuração, eu acho que vai ser útil para quem sabe como funcionam as coisas. Então, por exemplo, eu sei que é uma VPC, eu sei como é que eu quero RDS, eu sei que também eu quero fazer. Então, quando ele gosta na tela e eu sei que tá errado, eu posso pegar aquele código, mudar, ou eu posso dizer para ele tá errado, isso tem que melhorar. E aí, se ele vai aprender o problema dele, mas eu já corrigi e eu tenho o produto final que é muito próximo do que eu vou usar. Mas ainda assim, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser usado com muita parcimônia. Por exemplo, eu não uso nenhum produto. Qualquer coisa que eu use que tenha alguma relação com o cliente, eu não penduro num serviço externo. Não só pela questão de compliance e tal, mas pelo risco. Imagina se aquela API lá do ChatGPT sei lá, é um backdoor para alguma coisa que a galera usa para pegar os dados. Aí já viu o drama que vai dar. Então, vai ter esse limite. Então, se eles conseguiram, de alguma forma, empacotar esse conhecimento de IA, que eu sei que é possível, porque basicamente eles treinam as máquinas e esse metadado que ela entende é um arquivo em algum lugar que ela vai, sei lá, se mata o processo, ela vai ler o arquivo de novo e ela não esquece as coisas. E eles conseguiram de alguma maneira empacotar isso dentro de um Terraform, dentro de uma ferramenta que rode local. Isso provavelmente vai ter um sucesso muito grande no mercado corporativo. E eu queria comentar também que tem um caso de uso, eu só não tenho certeza do nome do produto, deixa eu pesquisar. Eu acho que é TuneDB. É um projeto de... eu não vou achar, mas eu procuro aqui para vocês e mando. É um projeto de uma galera de mestrado, doutorado, que virou uma empresa, e o produto deles basicamente é um software que pendura no banco de dados, e ele analisa os logs, os metadados do catálogo, que o Postgres em especial, ele tem um banco de dados para o banco de dados que tu usa. Então ele usa esses dados internos do catálogo do banco para saber quais são as estruturas, os objetos criados,
e aí ele pega aquela informação do log que vai dar o consumo, pega mais os dados do metadado e o consumo da máquina, e ele consegue entender, olha, eu estou chegando no meu limite físico, preciso mudar esse parâmetro para usar mais memória. Ah, eu tunei a memória muito alta, e agora o limite físico da máquina não está comportando bem, está gerando swap, vou baixar esse parâmetro para fazer. E ele faz isso automático, tu agenda as janelas de manutenção e ele mesmo reinicia o banco e sobe o banco. Então, eu acho que em algum momento a gente vai ter uma coisa assim, e esse serviço, isso funciona como um serviço. Eu não acho que a gente vai ter alguma coisa séria como, tipo, baixei da internet, roda offline. Talvez se a gente codar isso, se tiver uma API pública para fazer ele ser offline, talvez role. Mas eu acho que seria um futuro de alguma coisa muito de nicho, porque, por exemplo, essa análise, por mais que eu dê um exemplo trivial, não é uma coisa simples. A conclusão é simples, difícil é pegar esses dados, normalizar, gerar o raciocínio de, entendi, por causa que tá dando esse estouro de pilha aqui, eu preciso de mais memória e tá precisando de mais memória na máquina, não, o timing tá errado, logo eu tenho que baixar o timing para melhorar. Então, isso é muito difícil de fazer e é muito difícil de ensinar, que tu pode explicar para uma pessoa como funciona, mas ela vai precisar de um tempo de experiência, exatamente como a máquina, né? Que ela vai testar, validar, até uma hora, entendi. Então, eu acho que isso vai ser um futuro para algumas coisas muito de nicho. E esses especialistas, gente que é mais especialista do que eu, por exemplo, vai acabar trabalhando para essas empresas que fazem essas IAs, ou para alguma empresa que não usa IA, mas vai ter um time de especialistas, ou, por exemplo, vou trabalhar no time do RDS da Amazon, nesse sentido, sabe? Exato. No dia a dia, o que vai acontecer com a maioria dos profissionais, o que eu acho que vai acontecer, né? É a galera começar a utilizar essas ferramentas, como eu disse, são ferramentas. Então, assim, não vai haver aquela pane, pelo menos eu não consigo enxergar isso hoje, de, nossa, a inteligência artificial tomou o meu emprego. Não vai rolar. Porque quando você pensa nisso, em uma IA tomando o emprego de alguém, você já lembra logo lá do Exterminador do Futuro, de alguma inteligência artificial, que na verdade não é inteligente, tá? Porque se você fez uma reflexão rápida sobre IA, for olhar o Terminator, é uma IA muito burra, porque ela tá matando os humanos e só isso. Ela não consegue refletir para saber o porquê ela tá fazendo aquilo. É que na real ela pegou. Isso é interessante, porque alguns algoritmos de pesquisa de dados, sei lá, que usam árvores B e tal, eles sempre procuram uma estratégia que tem o mínimo de esforço, né? Então, tipo, como que eu chego naquela informação, passeando no mínimo, na quantidade mínima de nós para pegar aquele dado? E aí, a impressão que eu tenho que essa IA do Terminator é exatamente essa. Tipo assim, eu não quero resolver o problema. O que eu tenho que fazer que dá menos trabalho? Se eu matar todo mundo, acaba o problema. Pronto, vou fazer isso. Beleza. Para quem quiser pesquisar depois, o nome do software que eu estava comentando chama-se OtherToon. E ele suporta RDS, o Aurora, o MySQL e o Postgres. Ele não é grátis, mas eu acho que para quem tem curiosidade vale a pena. Eu mandei o link aí, depois o Carlos coloca no comentário. Eu vou colocar vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, o conhecimento que se tem hoje, o tanto que a gente estuda para infraestrutura, como desenvolvedor, para qualquer outra coisa, para DBA e tal, vai continuar sendo necessário por mais algumas longas décadas. Eu digo no mesmo nível de intensidade. Não é que, surgiu uma IA e que me dá a resposta pronta, agora eu vou relaxar nos estudos. Não necessariamente. Na verdade, eu não acredito nisso. Por quê? Para usar essa ferramenta, você vai ter que continuar dominando bem o assunto, para você usar da melhor forma. Senão, qual é o objetivo? Pois é, o Sebas falou aí, quem confirma que a IA tem razão? Né? Mais ou menos por aí que foi minha pergunta, né? Tipo, de onde é que é a base de conhecimento que ela está pegando? Né? Sua. Não, minha. Eu quero, por exemplo, criar um cluster. Se eu quiser, rapidinho, se eu quiser criar um cluster de Spark, né? Aí eu vou perguntar para ela. Eu que vou dizer para ela? Ela vai buscar na documentação, não é isso? Vai fazer algum web crawler, alguma coisa? O que eu consigo imaginar hoje, assim, usando a IA como ferramenta, não é para que ela vai fazer para mim ou por mim. Ela vai fazer a parte maçante que eu tenho que fazer. Assim, tem que escrever um YAML gigante, um Helm gigante, um arquivo de configuração e tal. Beleza, faz aí para mim dessa forma. Beleza, entreguei o contexto, ela me entregou os arquivos. Eu vou revisar. Testei, executei. Identifiquei ainda que tem um problema, corrigi. Eu vou só acelerar o meu processo de trabalho. Não é que ela vai fazer por mim totalmente. Ainda não é nesse ponto. Outras tarefas maçantes, por exemplo, documentação.
Não é que documentação é chato escrever, documentação também exige um pouco de criatividade para você trabalhar bem as palavras, para você entregar um bom contexto, para você explicar bem. Então, uma IA textual, na hora que você vai gerar uma documentação, acelera esse processo criativo. Não é que ela vai fazer a documentação magicamente para mim e já botar todos os links. Mas eu vou entregando o contexto, eu vou trabalhando o texto com poucas palavras. E aí, a partir do que vai saindo ali, eu reviso. O poder dela é esse, né? Eu ChatGPT forneço né? poucas É um grande palavras. gerador de lero-lero. Exato. Só que é um lero-lero com base no contexto que você está entregando. Lá no seu prompt. Então, depois que eu pego aquele contexto ali e tal, entreguei, peguei o resultado, dei uma lida. Ficou bom, gostei. Vou trocar algumas palavras, ajustar isso aqui, vou colar uns exemplos. E aí eu vou mantendo aquele meu hábito de documentar. Mesma história na hora que você vai escrever um e-mail, principalmente na gringa, no idioma que não é o nosso nativo. Então, assim, já é ruim a parte criativa, pelo menos para mim, é sofrido. Essa parte é bem sofrida. Para escrever um e-mail, tentando passar diplomacia nas palavras, né? Soar como uma pessoa que está sendo polida, né? Isso, manter o nível um nível profissional na comunicação. É um pouco chato, para mim é. Em português. Imagina em inglês. Então, não é que a IA vai fazer, eu vou entregar o contexto, vou acelerar esse processo sofrido para me entregar um pouco ali de criatividade no fim das contas. Assim, vou usar a ferramenta para me ajudar a resolver um problema. Como tem que ser, né? Não o contrário. Exato. E assim, eu tenho um comentário sobre profissões e IA, né? Se você desempregado e tal. Primeiro que, cara, sério, as profissões que acabam ao longo dos anos é que a sociedade decide que não tem uso para elas. Vou te dar um exemplo. Ao longo dos anos, o pessoal começou a ver que não faz sentido ter uma pessoa no elevador para apertar um botão para você. Você pode apertar o botão. Ao longo dos anos, o pessoal começou a entender que é muito mais eficiente ter um scanner que lê o papel e digitaliza ele do que uma pessoa que lê o papel e escreve. Não porque a pessoa é incompetente, mas que na quantidade de volume que é processado, tem muito erro de digitação. Então, essas profissões que a sociedade acaba vendo, ei, a gente está fazendo uma pessoa ter um trabalho miserável e não está tendo bom resultado, ela acaba mudando e tirando isso da realidade das pessoas. Então, não tem mais essa pessoa que aperta o botão no elevador, não é mais comum a profissão de digitador, e deve existir algum nicho onde precisa um digitador, mas, sinceramente, não deve ser uma coisa mais padrão de mercado hoje, né? Eventualmente, vão automatizar o telemarketing, porque agora o que me liga é uma URA chata que quer me vender alguma coisa que eu não quero. Não é uma pessoa mais, e cada vez tá melhor para enganar, porque ela até entende, eu xingando ela. Entendi, vou te passar para a pessoa, entende? Então, eventualmente, essas profissões que vão morrer tem a ver com a necessidade da sociedade em relação a elas. Não com o fato daquela ferramenta ser supra-sumo tecnológico, resolver todos os problemas da humanidade, né? E a segunda coisa que eu acho relevante, que é, tu como profissional só tem a ganhar, não o contrário. Porque imagina assim, você leva uma semana para fazer um trabalho, e aí você é um profissional autônomo que você trabalha para o projeto. Você sabe trabalhar com essa IA te ajuda a fazer o trabalho num dia. E aí você tem outros dias da semana para trabalhar em outros projetos que ganhar mais dinheiro. Ou para estudar, ou para passar com a tua família. Aí cada um vê como quiser. Mas o ponto é que tá te ajudando, não tá tirando teu trabalho. Porque se a gente for sincero, o dia que a sociedade for especialista em infraestrutura de informática, a gente não vai ter trabalho. Mas quantos anos a gente vai ter que caminhar para isso ser uma realidade? Entendeu? Sério, um dia nós vamos chegar lá, um dia vai ser um computador quântico muito louco lá, que tu fala que nem a Cortana, né? Me dá esse troço aqui. Aí ela vai lá e pega aquela maçaroca de dados e responde tudo. Aí não vai precisar ter programador, talvez precise, mas o ponto é, não vai ser como vai ser hoje. E a gente provavelmente não vai estar mais vivo, ou vai estar vivo fazendo outra coisa. Mas a realidade é que quando chegar nesse momento onde é de fato um problema, a gente vai, a realidade é outra, mano. Daqui a pouco a gente vai codar a IA, entendeu? Daqui para lá tem muitos chão, acontecimentos. né? Eu fiz a pergunta de Big Data, etc., evoluiu para IA e estão falando muito de IA. Mas a questão é, o profissional que vai lidar com banco de dados, né, o DBA. Uma pergunta para vocês aí, o DBA morreu? Assim, não? Calma. Deixa eu só complementar. O DBA morreu e outra pergunta também. O pessoal que trabalha com Business Intelligence, BI, evoluiu, morreu ou ainda existe? Qual é o ponto de vista de vocês? O caminho natural, pelo que eu estou acompanhando, está havendo uma evolução. Então, você vê a DBA fazendo, pelo menos indo ali para o caminho de engenharia de dados, agora ele está escrevendo
programas de automação para pipeline de dados. Além disso, está trabalhando no refinar desses dados. Não é só mais consulta, não é só... A parte de infraestrutura, ela está bem resolvida. Esse é o meu ponto. Hoje a gente tem um arsenal de ferramentas ali gigantesco. E você já tem equipes dedicadas para cuidar da infraestrutura de um banco de dados. Então não precisa mais o DBA fazer meio que as duas coisas. Cuidar do banco propriamente dito, mais a infra daquele banco. Isso aí eu não vejo mais sentido hoje. Então o que está acontecendo, pelo menos o que eu estou percebendo é que esse profissional está evoluindo para a engenharia de dados. Assim como o pessoal de BI está evoluindo ali para a parte de análise de dados, data science, com ciências de dados também. Então, assim, está dando o próximo passo. Eu acho que não tem muita gente assim parada, moscando, dormindo no ponto, não. Tem alguns locais que ainda estão atrelados ali, com coisas legadas, funcionando nesse modelo, né? DBA, fazendo só as coisinhas relacionadas ao banco e nada mais. Ou pessoal de BI fazendo só os gráficos ali do dia a dia, os relatórios e nada mais. Ainda tem casos assim, com certeza. Porque depende da empresa, né? Tem empresa que esse modelo de negócio é o que eles trabalham, né? Mas o movimento natural do que eu tenho percebido é justamente esse. Acumular, usar, né, as skills de anos ali que eles adquiriram, adquirir novas skills e dar o próximo passo. Até se você for olhar dentro da área de ciências de dados como um todo, o cientista de dados e o engenheiro de machine learning acaba sendo a mesma coisa. Por quê? Não se faz data science sem conseguir pensar numa utilização final da sua análise de dados ali, de um aplicativo final para os dados, ou melhor, não é dados, para o insight que você tirou ali dos dados. Pô, tive uma ideia fantástica aqui, fiz uma análise, beleza, eu consigo fazer uma previsão disso? Bacana, dá o passo seguinte, gera um modelo de machine learning que vira uma aplicação. Da mesma forma, o engenheiro de machine learning não consegue treinar os dados dele, fazer acontecer, se não tiver um background de data science também. Então, uma coisa complementa a outra. Mesma história ali para o analista de dados, tá? Indo para o mesmo caminho. Então, não se assuste se nos próximos anos surgir um full stack data, alguma coisa. Full stack data engineer. Vamos firmar o nome aqui, que daí a gente pode cobrar royalties depois. Mas assim, ó, eu acho que é uma interessante pergunta sobre o papel do DBA hoje, porque ao longo da minha carreira eu sempre vi dois tipos de DBA. Eu conheci aquelas pessoas que entendiam para dentro do banco de dados, e aí a pessoa era um monstro, seja o gênero que tiver, era um monstro, que a pessoa entendia tudo no mínimo detalhe do bit, eu tenho que escolher esse tipo de dados que é mais eficiente, e aí quando criar esse tipo de tabela com essas colunas eu tenho que criar tal índice, e é o tipo de pessoa que se especializou só da porta para dentro, e algumas pessoas que eram generalistas, tipo eu, que entende um pouco de como tu na query, mas entende tuning do SEO, que entende de Kubernetes, que entende um monte de coisa, né, mais generalista, e pessoas que eram mais o contrário, o DBA mais físico, assim, né, um era lógico, o outro físico, no sentido de, eu entendo a full de replicação, de setup, de instalação em massa e fazer. Então, essas pessoas que existem em 2023, elas foram engolidas pelo fenômeno DevOps, né? Se você não gosta de DevOps, você acha que ele não existe, tá errado, fim. E o ponto todo é que, a partir daí, né, essas profissões, tendência, modinha, elas começaram a mudar a maneira como o pessoal trabalha, né? Que esse fenômeno veio de práticas ágeis, de voltar a programar, de usar técnicas de programação para trabalhar com infraestrutura e tal. E aí, se parar para ver, muita gente acabou terminando como o que a gente chamou de DBRE, né? Que é o Database Reliability Engineering. São esses profissionais que são escritos e escarrados DBAs, mas entende de infraestrutura, entende de query de consulta, entende do banco de dados e da infraestrutura que o banco de dados precisa para trabalhar para poder fazer isso funcionar. Então, como se fosse o DBA 2.0, seria o DBRE. E ainda assim, como o Infosec já comentou, esse DBA poderia sim trabalhar como engenheiro de dados, podia trabalhar com essas áreas que tem total relação, né? Porque eu sei instalar o banco, eu sei configurar o banco, eu sei fazer consulta, eu sei criar coisas no banco, eu sei trabalhar com permissões e garantir que acessa e permissões de quando acessa faz o quê. E aí, se parar para ver, eu preciso trabalhar com data science e vou fazer a mesma coisa. Talvez em outra ferramenta, mas o contexto não é nada diferente. E aí, tu vai pegar todo esse conhecimento que tu já tem, tu vai migrar para uma área nova. É como se troca teu teclado, que agora estava em inglês, agora é um teclado em alemão, com os caracteres alienígenas novos,
que tu não conhece, e aí tu vai aprender. Os botões são os mesmos, agora tem que entender por que chamam de outro jeito. Então eu acho que esse é mais ou menos o que acontece com as pessoas, mas também tem um fator de adoção de mercado, assim, que eu vejo que o hype ajuda as pessoas a tomar decisões ruins, no sentido... eu não tô tentando ser otário, mas eu vejo muita gente que não é técnico vendendo isso como um buzzword super mágico, e no fim do dia tem um analista de BI fazendo um dashboard. E eu não tô dizendo que é assim, mas eu tô tentando dizer que parece que a realidade e a expectativa ainda não conseguiram dar o join, sabe? Estão tentando, Sim. mas não alcançou. Mas eu acho que é uma questão de mercado e da gestão e das pessoas que trabalham com isso, no sentido de vender o produto, de vender a ideia, conseguir explicar de uma maneira mais clara para todo mundo que não é simples, que é um mar de dificuldades, um mar de informações, e também a impressão que eu tenho também é que não tem padrões, né? Eventualmente a HashiCorp vai dizer, esse é o HashiCorp Way de fazer Data Science, e aí a galera vai dizer, agora sim eu sei o que é Data Science. Não quer dizer que seja HashiCorp, enfia lá, InfoSlack Corp, não importa o nome da empresa. Importa que alguém eventualmente vai bater, alguém sério no mercado vai bater o pé no chão e vai dizer, é assim que se faz, e quando chegar nesse ponto, quem sabe a gente vai conseguir ter as coisas mais reais no mundo, né? Alguém falar que usa Data Science e tem um produto que entrega o resultado de Data Science. Eu só queria deixar claro aqui que eu fiz uma piada muito infame quando a gente não tá gravando, que eu disse que Big Data é o BI 2.0, tá? Fica a dica aí pra quem tiver curioso. Tá, banco de dados como serviço, né? Banco de dados as a service. Banco de dados as a service ou eu tenho que fazer o deploy do meu banco? Eu tenho que usar, sei lá, uma infraestrutura própria? Qual é a opinião Aí de vocês? depende, eu vejo assim, depende do caso. Depende do caso. Porque. E se o seu negócio é justamente prover informações como serviço, ou é prover bancos de dados como serviço, logo você tem que cuidar bem dessa sua infra, né? Então, assim, vai ter que cuidar bem da casa. Mas eu acho que para uma grande parcela, né, das aplicações, dos casos aí de ferramentas e tudo mais, de negócio, como serviço resolve para a maioria. Resolve para a maioria. E também tem um outro ponto que é relevante, desculpa, pegando o gancho do serviço, que é o seguinte, ó. Eu trabalho numa empresa, tem, sei lá, 160 funcionários, 170 funcionários, e aí na engenharia tem uns 90 pessoas que falam Postgres. Qual a chance de o produto que tu usar ser gerido com alguém que é mantenedor ou tem noção de como manter o código do banco de dados que tu está usando? A chance é gigante, porque é o caso. Tem gente da empresa que trabalha com isso. Mas o ponto é, se tu vai, tipo assim, vou criar um time de especialista de DBA, de banco de dados, Postgres, olha o trabalho de montar esse time, de criar skill, de dominar o assunto, de entender o troço, para entregar um resultado parecido. E eu não estou dizendo que o produto que eu tenho, que eu trabalho é incrível, ou o melhor do mercado, mas só para dizer que esses serviços que eu posso contratar e usar, eles me entregam tanta coisa com tão pouco esforço que na ponta do lápis ele sempre se paga. Porque eu não tenho que lidar com custo humano, não tenho que preocupar com profissional de férias, com documentação, com nada, cara. É impressionante. A minha linha de raciocínio. Tudo bem, mas, tipo assim, e a questão do compliance? Meu raciocínio para isso é bem mais simples. Até para o próprio compliance. Vamos lá. É só você pensar no negócio. Digamos que eu tenho uma plataforma, um SaaS, de marketing digital. Beleza, as pessoas estão se cadastrando, estão usando o meu serviço, etc e tal. Meu foco é vender esse SaaS. Meu negócio é esse. Fazer o SaaS o mais eficiente possível para que eu venda mais eficiente possível. Vou focar na usabilidade, UI, UX, velocidade e tudo mais. Vou focar contratar os designers ali para fazer um trabalho incrível, deixar o troço bonito. Exato. E aí eu tô focando no negócio. Se eu parar para tomar uma decisão técnica, não, a partir de hoje o banco de dados nós vamos cuidar. Eu vou gastar muito esforço, muito, em fazer essa infraestrutura funcionar com o banco de dados, sempre bonitinha e tal. Assim, eu vou gastar verba, esforço, vou ter que investir 5 vezes mais em pessoas para você encontrar, né, a galera especialista no assunto, para poder manter essa infraestrutura de banco de dados. E aí você para e reflete, beleza, realmente é necessário? Não. Qual é o meu negócio? Não é marketing digital? Não é vender esse serviço? Beleza, eu vou usar um SaaS do banco de dados. Eu não tenho para que manter essa infraestrutura. Porque senão o meu negócio começa a desvirtuar. A partir do momento que eu estou gastando esforço, verba e atenção para manter um componente do meu negócio, o negócio em si, o principal, começa a perder o sentido.
Então, respondendo agora a questão do compliance, tudo se ajeita. Você pega ali, cara, muda aqui, vamos ajustar e vai dar certo. E também, assim, ó, pro outro lado, de quem vive o outro lado do provedor de cloud, é nosso interesse ter todos os checklists dessas certificações de segurança, de compliance, para que o teu trampo, como quem está contratando o SaaS, seja transparente. É vontade da empresa ter todas as certificações possíveis e imagináveis, para que falar, só posso contratar se eu tiver aquela certificação da pessoa que tem o dedo do osso pintado de laranja. A gente quer ter aquilo, para que tu olhe assim, não. Desculpa, eu fiquei me emocionei na porrada, desligou. Então, assim, vamos contratar porque os caras têm a certificação do dedo da ponta laranja, então a gente pode. Então, eu acho que o cloud provider tem esse interesse porque ele precisa do consumidor, no sentido de existência mesmo, assim. Não tem por que eu ter um serviço se não tem pessoas que precisam. E aí, que o Infosec estava falando, eu acho que é muito legal de trazer uma lembrança do Ágil lá, da ideia do diagrama de Pareto, né? De que 80% dos problemas são resolvidos com 20% de esforço. E é isso mesmo, cara. Às vezes a gente para pensar e não é o foco da minha empresa ter especialista em banco de dados. Nunca vai ser. Exato. Então vamos trazer um parceiro, vamos pesquisar um parceiro que vai fazer isso com maestria e vai entregar o melhor serviço de banco de dados que a gente vai ter. Daqui a pouco o cloud não é bom. O cloud do Sebastian trabalha lá, não é bom, não trabalha como eu quero. Bom, aí vem a questão comercial da coisa. Gente, olha só, eu tenho essa demanda, o serviço de vocês entrega isso? Não. Vocês querem fazer isso para me suportar, porque eu sou essa empresa XYZ aqui, super incrível? Queremos. Então aí, aqui de dentro para fora, começando a se mexer. Chega alguém grande e falou, esse cliente é importante para nós queremos essas pessoas no nosso portfólio, o que a gente tem que fazer para conseguir achar uma maneira viável de entregar isso? E aí o produto se reformula, porque a demanda de mercado faz o produto evoluir. Então, eu acho que faz parte da realidade de todos. Se o produto não faz aquilo, ele quer fazer. No fim, o compliance se adapta. Claro, porque daí, às vezes, assim, qual que é a parte mais fraca sempre? O fornecedor. Tu fala, eu gostei de tudo, só não tem a certificação. Agora o dedo esquerdo tem que ser verde. Cara, se precisar, todo mundo compra. Uma semana tá pronto. Na verdade, eu queria entender se é tão simples assim como vocês estão falando, né? Se é só certificar. Não é uma barreira. Quais são as certificações? Porque, na verdade, como mexe com dados sensíveis... E também depende de que tipo de dado, né, a gente tá falando, né? Pois eu posso trazer um exemplo. Eu tô falando porque, por exemplo, por exemplo, o mundo de Big Data, né? Tanto faz, os dados não são voláteis e temporários, beleza. Exemplo. Mas aí, se for o dado bancário, por exemplo. Eu dou um exemplo bem prático. Como é Dado bancário é a coisa mais simples que tem para você pensar. Mais a Bangu. Você quiser pensar no pior caso possível, o mais complexo, é só olhar para governo, tá? Mais burocrático, o mais complicado, com questões de segurança. Pronto. O governo mais complicado com questões de segurança é o americano. A Amazon, ela criou um data center dentro de solo americano, exclusivo, chamado de, exatamente, GovCloud. Depois que ela fez isso, eu acho que não foi um intervalo ali de 6 meses. A Azure começou a fazer algo parecido. O Google já tinha algo parecido. Então, assim... E sabe por quê? Se eu puder te interromper, sabe por que eles fizeram isso? Não. Sabe por que eles fizeram isso? Sério? Eu sei. Ninguém tá fazendo. Não, vou te explicar por quê. Ninguém tá fazendo. Se eu tiver compliance do governo, o único cara que pode fornecer serviço do governo sou eu. É claro que eu quero fazer. Então. Aí eu vou ter um cliente gigante, rico, que pode pagar tudo que eu quero. Mas só surgiu, não foi pensando no futuro, surgiu por conta da necessidade. Precisamos nos atualizar. A gente tem que dar um jeito aqui, tipo Casa Branca, o FBI, a CIA. Não, a gente tem que dar um jeito de começar a usar cloud, mas a gente não quer ter os custos de infraestrutura. Aí a Amazon, espera bem aí. Tá aqui, o data center para isso. Escreve para mim como é que é as regras que eu resolvo. E aí ela fez. E aí, assim, a partir do momento em que um grande faz, os outros grandes copiam. Isso, quando você vai olhar, dá uma pesquisada depois no Google Cloud sobre PCI, né? PCI Express. Para banco, transação de cartão e tal. Caramba, tem até certificação. Aproveita e explica aí o que é PCI. Deus me livre. Só precisa procurar depois a sigla, para você se deliciar com a dor de cabeça. Mas enfim,
O que eles fazem hoje lá já tem botei no Google certificação aqui, ó. até para conexão híbrida. Eu botei no Cloud, Google mais Define o data center PCI. do banco. Então, assim, os caras já têm certificação para tudo. Compliance, ele vai se adaptando de acordo com a necessidade. No fim, o que eu acho assim, quando você pensa na questão do banco de dados, cara, tudo vai se resolver. Não é que vão dar um jeito de maquiar o compliance. Não. Eles vão correr para atender aquela demanda, porque isso aí é negócio, isso é dinheiro. E muito. Então, o compliance vai ser respeitado. Então todo mundo vai fazer? Não, nem todo mundo, porque isso aí é custoso. Mas é como o Sebas falou, se eu sou o primeiro a fazer, eles vão recorrer a quem mais? Não, só tu compra de mim, mano. Eu posso mudar o preço que eu quiser. Tô aqui vendo. Desculpa te interromper, eu não devia ter feito isso. Mas eu botei no Google Define PCI. Aí apareceu assim: PCI DSS. coronário. Como é que é PCI? PCI DSS. Eu queria trazer um parênteses que tem tudo a ver com isso, sobre certificação. É uma trabalhei um tempo regulamentação de segurança, transação de dados para. Acho que é só para Payment cartão de Card crédito. Industry Data Security Standard. É isso que quer dizer. Eu trabalhei uns anos atrás com um software que trabalhava com dados de hospitais e dados hospitalares, né? Dados do paciente, dados de hospital e tal. E aí os americanos têm uma legislação específica que eles chamam de IPA. E essa legislação é exatamente para lidar o mesmo drama, só que para, em vez de ser dados de cartão de crédito, vai ser de dados de paciente. E eu lembro que as punições sobre o mau uso e quando vaza os dados eram em cascata. Então, vou te dar um exemplo. O Google tinha que ter a certificação do data center de ter criptografia dos dados, tá naquele padrão. E aí, digamos que os dados do InfoSlack vazaram porque eu tinha uma brecha no meu sistema e alguém pegou. Então, quando o InfoSlack processa, ele processa eu, o governo e o Google. Tipo, ele mete todo mundo no pau e todo mundo ia tirar o seu da reta. Mas o ponto é que se, por exemplo, eu sou provedor de serviço e por algum motivo o Google pisou na bola, eu dou um processo igual. Não vou me escapar, sabe? E aí as coisas começam a ficar muito perigosas, principalmente por essas questões de compliance, sabe? É por causa disso, assim, que é terrível mesmo. Tem um cachorrinho. Assim, tem que ter em mente que ele tem uma limitação, né? Ele só aprendeu com os dados da internet até setembro de 2021. Entendi. Então, qualquer coisa atual do ano passado para cá, tá por fora ele. E ainda tem outros probleminhas, assim, esse modelo, ele a OpenAI está se aventurando ali com o ChatGPT e tal. Não tem risco de tomar processo porque é uma empresa pequena, é um negócio pequeno. O Google está segurando um modelo chamado Lambda, que é um ChatGPT com esteroides, não está publicado, não virou um app ainda para soltar para o público, com medo de processo. Porque ele está dando um tempo para criar as coleiras digitais para esse bicho, para poder ir para a internet. Porque a partir do momento que ele for, é processo na hora. A galera vai tentar processar de todos os jeitos. Com certeza, né? Não tem dinheiro, né? Por conta do poder da ferramenta. E aí, assim, tudo vai ser motivo de processo. Gerou um negócio que não deveria, processo. Tudo é processo. Com certeza. Infelizmente, a gente vai ter que esperar. Agora, assim, o ChatGPT foi um passo importante, porque ele chegou, soltou na sociedade que não estava preparada um negócio que dá para dar uma sacudida. Mesmo não sendo perfeito, ele já causa um alvoroço, como está causando. E aí, o que é que você está fazendo em relação aos demais? Você despertou agora a corrida dos concorrentes. Tipo, agora eu vou correr para montar as medidas de segurança para poder botar meu produto no ar, sem o risco de tomar um processo. Mas assim, eu acredito que o Google ainda esse ano vai lançar o Lambda, acho que é Lambda 2 já o nome. Quem mais? Ele deve lançar ele tem uns 3 modelos, uns 3, que batem o ChatGPT assim, tranquilo. Porque o Lambda, ele te dá uma resposta, gera a resposta igual o ChatGPT faz, com a diferença. Ele sempre vai pegar uma referência da internet, para mostrar de onde foi que ele aprendeu, ou de onde foi que ele resumiu. Tá aqui. Beleza. O que mais? Ele pega contexto de outras fontes, não textuais. Então já está avançado o suficiente para ele olhar um vídeo, assistir 30 minutos desse vídeo aqui de 1 hora, peguei o contexto ali da explicação, posso falar aqui sobre, e tá aqui o link do vídeo. Você solta uma ferramenta dessa para uma sociedade que não está preparada, qual é o nível de estrago? Total, porque agora não sabe mandar e-mail, né, mano?
E eu tô achando Bom. que essa lambda devia ser chamada de Skynet 2. Ah, Fala não. com tudo. Skynet é outra coisa, é outra parada burra. É só pra soltar arma nuclear e detonar com tudo. E eu acho engraçado que o pessoal, né? Várias empresas gostam de fazer essa brincadeira, né? Tem no Brasil, tem a Sky, tem a Net. Aqui também na Europa tem um monte de empresas assim. Tem É. empresa que é Skynet, tem empresa que é só Sky. O pessoal gosta de brincar com fogo, né? O pessoal não tem medo não Não das assistiu coisas. os Cara, filmes, não? ia ser um baita plot twist na história do mundo se a empresa que é de TV a cabo cria um software que mata a humanidade, tá ligado? Cria uma IA que Não, tipo assim, o daqui a pior 100 anos termina com a raça humana. aqui na cidade onde eu tô, tem uma empresa pequenina que o nome é Skynet, que é de transporte, transporte de coisas. Né? Assim, a inteligência artificial, ou a inteligência artificial generativa não, generalista, né, uma AGI, ela genérica ao ponto de fazer qualquer coisa, para ela surgir, ela precisa, em formato de software, ter a representação da neuroplasticidade do cérebro humano. O ChatGPT ele tem 175 bilhões de parâmetros, certo? O cérebro humano tem 80 bi. E com 80 bi, a neuroplasticidade permite que você monte novas conexões, né, neurais para fazer diversas atividades simultaneamente, sem precisar aumentar o número de parâmetros, só trocando as conexões. Então, assim, a quantidade falar de a capacidade hiperparâmetros de uma rede, né? Por isso que se chama sem falar o plasticidade poder, do cérebro. sem falar do poder que o cérebro tem de refazer os caminhos quando eles estragam, né? Isso. Que é que não é como se fosse tem os dados foram armazenados em lugares e tem um caminho. É que um caminho passa pelo outro. E aí, se aquele caminho estraga, ele sabe, não, mano, vamos rotear aqui pelo lado aqui. Faz um workaround, chega lá e deu, foda-se. É por isso que é plasticidade o termo. E, assim, a nível de software, para inteligência artificial fazer, ainda não chegou lá. Está longe, para ser sincero. Então, agora que você tem novos campos sendo refinados para tentar dar esse próximo passo, ou para começar a se aprofundar, imitando em software, como é que se chama? Não é conexão. Uma arquitetura cognitiva. Então, como o cérebro pensa, como o cérebro memoriza? Tem memória cache? Tem um comportamento de uma memória cache no cérebro? Tem. Tem a memória de longo prazo? Tem. Dá para eu representar sonhos em uma rede neural no computador? Dá para tentar. Então, assim, desenhar em software uma arquitetura cognitiva similar ao cérebro. Para começar a montar essas várias inteligências artificiais para tentar fazer uma coisa só. Mas vai levar muito tempo, não é trivial. Por falar nisso, a função matemática, que permitiu o Deep Learning ser o que ele é hoje, a gente vê essa ruma de coisa aí com imagem, com vídeo, etc e tal, o paper dessa função matemática, que eu vou já dizer o nome, foi escrito em 1957. Em 1957 também, o primeiro paper foi publicado sobre as primeiras redes neurais, né, o perceptron. Aí, beleza. Aí passou um tempão, o que foi que aconteceu? Veio as implementações, as primeiras ali na década de 90, as mais memoráveis. Aí no início dos anos 2000 começou ali a corrida de novo ali, uma euforia para ver se fazia alguma coisa. 2006, 2007, 2008 veio a explosão ali do Python com as ferramentas, né, para esse campo de dados e machine learning. E aí em 2010 alguém resolveu olhar um paper matemático lá de 1957 que tinha uma função ReLU e resolveu escrever ela em Python para tentar aplicar no machine learning para generalizar melhor, generalizar mais rápido. E aí foi um salto para o Deep Learning. Então, assim, de 1957 até 2010, estava meio que o mais do mesmo. 2010 deram um salto, descobrindo algo que estava na cara deles o tempo inteiro. E se eu usar isso aqui? Aí, pô, alguém já tinha escrito. Aí, beleza. Então, se não sabemos o que sabemos, aí quando você pensa na AGI, é tentar dimensionar o que não sabemos que não sabemos. Posso te fazer uma provocação? Você acha que hoje, tirando o conhecimento no sentido dos papers e estudos na área, tu acha que a gente tem alguma limitação de hardware que impede esse software de alcançar essas soluções, de implementar Tem. esses E estudos? muito. A limitação é custo.
Tudo isso aí depende de TPU, GPU, qualquer coisa do tipo. E assim, é caro, muito caro. Hoje E é eu não sei caro. se tem outro Pode ser fabricante além que... da Nvidia, né? Faz Ah, as não placas tem. de IA. Não é E nem aí muito assim aí pelo vem a merda que fabricante. nós estávamos falando antes, né? Se eu que faço, eu ponho o preço que eu quiser. É Não, isso. tudo bem, mas eu ia dizer, eu ia perguntar pro Inferlec, tipo, já não tem um monte de tecnologia de Big Data e os TensorFlow da vida para combinar? Combinar Tudo isso aí, com essa tecnologia? Tipo, tudo usa GPU. eu sei, exatamente, mas tipo, por exemplo, o TensorFlow é uma maravilha, brother. E, assim, a gente não tem esse poder computacional para alcançar. Ah, tem, mas o problema não é não é poder computacional. O problema é você Não. estruturar, como é que eu digo, a arquitetura de software por baixo, a ponto Sim, de ela começar a imitar o comportamento da Sério. neurocognição. não, eu entendi, mas a gente tem uma volumetria de dados já considerável, assim. Não, Tem tem. como tratar isso, tem como É tratar assim, isso, porque você tem dados, você consegue tratar e tal, mas você não consegue, a nível de software ainda, entregar velocidade para fazer essas junções. Porque assim, não é questão de hardware, é questão de matemática e estatística, é função. Então, eu consegui descrever matematicamente falando o comportamento de uma neurocognição, né? Então, assim, esse Então a nível. gente tem que fazer a conta Hoje, primeiro para depois descobrir como faz o programa fazer conta. exato. É assim, Então, ó, assim, não é pra quem simples. não tem ideia de como isso funciona, eu não, claro que da ideia do machine learning, da ideia dos algoritmos, eu não sei, mas no fim do dia vai ter um processador de uso específico que vai saber fazer aquela expressão, seja a conta inteira ou um pedaço da conta. E é por isso que esses hardwares são especializados, porque eles começam a ver que tipo de instruções que o processador tem que fazer para calcular aqueles valores. E aí eles começam a ver a arquitetura atual de x86 que a gente usa, o ARM que a gente usa, como ela é generalista, ela tem umas funções que não são otimizadas para essas contas. Então eles criam instruções para o processador, tem um conjunto de um circuito específico dentro do CPU lá que faz essas contas e colocam num hardware, que normalmente eles chamam é TGU, né? TGU específico ou é o TP, que TPU, GPU é o TPU isso. E aí o TPU TPU. tem essas que é tenso. instruções lá dentro, então eles começam a fazer essas contas de maneira mais eficiente. E aí tem outros dramas, que, por exemplo, como um equipamento industrial vai ficar num data center e tal, o consumo de energia dele é absurdo, que ele foi feito para, mano, vou socar um monte de Aquecimento. watts em cima. Exatamente, tem que resfriar, tem vários dramas envolvidos. Então não é só ter o hardware porrada, que é caro, mas é o custo que ele gera, o custo para resfriar que tu vai ter no data center, porque ele vai aquecer Muita mais, coisa. a poluição da energia gerada, né? Então tem muitos Não, dramas envolvidos para conseguir fazer a conta rápida. quer ver um drama bem simples? Você só olhar o modelo GPT-3 do ChatGPT, ele, para dar o boot, tipo assim, vou inicializar É rápido essa. É bem legal. Só para dar o boot no modelo, ele precisa de 750 GB de RAM. Ah, isso aí, o computador do Sebas aí é uma fichinha, é um Tipo, terço 1 tera tem que quem ter, tem no de memória mínimo. no computador dele aí. Não, mas não é mais minha verdade, porque agora eu uso o Mac de novo, daí eu só tenho 32. Ah, não, cara, pelo Tô amor de humilde Deus. agora. Então, pessoal, é isso. É isso. Queria agradecer a presença dos dois aí, dessa nossa conversa, e vamos para despedidas aí. Vamos começar pelo Sebas. Vamos lá, Sebas. Eu sei que eu vou embora, eu queria ser o último. Posso ser o último? Eu só tenho um Pode, pedido. pode. Vai, Infosleck. Vai lá, Infoslack. Só agradecer o convite outra vez. Já tá quase virando um InfoSlack Show, né? É. Vamos É trocar a sempre um vinheta, prazer né? participar. Trocar a Como é que a vinheta. gente tem que fazer? Vai dançando aí que eu vou cantar aqui. Bem-vindo ao Infosleck Show! Nessa noite de hoje falamos sobre TensorFlow, sobre GPU, sobre coisas de IA que ninguém entendeu, mas estamos aqui. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir agora, não vou ser o último, vou deixar o Sebas por último, né? E queria agradecer também a presença de vocês dois aqui, e mais essa conversa foi muito legal, muito descontraída, etc. E da minha parte é isso, eu encontro vocês depois no próximo vídeo. Agora vamos deixar o grande finale aí pro Sebas. O Carlos precisava falar com o chat GPT para ver como se despede, né? E essas coisas foram muito legal, etc. Bom, isso eu aprendi com o Somatório. O Somatório é um grande amigo de todos, é uma pessoa incrível. E sempre Com que eu me certeza. despedia das lives, Abraço eu aí. sempre lembrava do grande sábio ET Bilu. Busquem conhecimento.